Rússia disse hoje que o ataque com um míssil hipersônico registrado ontem na Ucrânia foi um alerta a um Ocidente imprudente, usando aí as palavras do próprio Kremlin. Aliados da OTAN vão se reunir na terça-feira para discutir o lançamento que elevou as tensões lá no leste europeu. O Américo Martins está acompanhando esse caso desde ontem com a gente, traz mais detalhes de como anda a coisa por aí. Explica para a gente, Américo. Melhorou um pouquinho o clima de tensão que a gente viu ontem, porque teve algumas informações desencontradas, tinha aquela ideia, olha, um míssil que pode carregar arma nuclear. Depois a gente viu algum recuo em algumas declarações, olha, não era bem assim, talvez fosse um armamento de médio alcance. Explica pra gente essa polêmica e principalmente traz pra gente em que pé que está hoje, neste momento, essa escala de tensão nesse conflito lá na Ucrânia. Bem-vindo. Olá, Clarissa, muito obrigado, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no live. O que aconteceu ontem é que a Ucrânia inicialmente disse que tinha sido atingida por um míssil balístico intercontinental, que são mísseis que foram projetados durante a Guerra Fria para carregar ogivas nucleares e, como o próprio nome diz, para viajar grandes distâncias, para alcançar continentes muito longe da área de disparo. Alguns desses mísseis chegam a atingir os seus alvos a 9.000 quilômetros de distância. No final das contas, depois de investigação, descobriu-se que não era um míssil balístico intercontinental, mas mesmo assim era um míssil muito preocupante, porque era um míssil de alcance intermediário que pode viajar a mais de 5.000 quilômetros, atingir os seus alvos nessa distância, 5.000, 5.500 quilômetros. É um míssil que também tem capacidade de carregar ogivas nucleares e carrega várias ogivas no próprio míssil. Então, o míssil de ontem, que foi usado pelos russos, chamado Oreshnik, ele carregou 6 ogivas tradicionais, não eram ogivas nucleares, 6 bombas, 6 artefatos de grande impacto que atingiram pontos diferentes. Foi a primeira vez na história das guerras, Clarissa, que um míssil desse tipo, que teria capacidade de usar, de levar ogivas nucleares, mas levou ogivas tradicionais, convencionais, mas 6 ogivas juntas. Esse tipo de míssil não tinha sido utilizado, segundo os especialistas militares, em nenhum conflito anterior. É uma clara mensagem do Kremlin para o Ocidente e para a Ucrânia de que a Rússia tem um vasto arsenal militar, inclusive com esses mísseis intermediários e também outros mísseis como o míssil balístico intercontinental, e que eles poderiam atingir não só qualquer cidade na Ucrânia, como eles vêm fazendo com outros tipos de armamento desde o início da guerra, mas também poderiam atingir qualquer cidade na Europa e também muitas cidades nos Estados Unidos. O próprio Kremlin disse isso claramente, como você lembrou. Hoje, o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse que esse era um aviso para um Ocidente que está se mostrando cada vez mais imprudente. Por que imprudente? Porque tem autorizado a Ucrânia a utilizar mísseis ocidentais de longo alcance ou médio alcance contra alvos dentro da Rússia. Isso pela primeira vez desde o início da guerra. O próprio presidente Putin disse ontem que esse míssil disparado ontem contra a cidade de Dnipro era um teste, mas que mostrava as capacidades da Rússia e era claramente, ele mesmo disse, uma retaliação a esses mísseis ocidentais pela Ucrânia. Você me pergunta a escala, o nível de tensão entre os dois países é muito alto, continua sendo muito alto. Esse recado dos russos é preocupante, porque, como eu disse, é a primeira vez que um míssil desse tipo é utilizado em qualquer conflito e é um claro recado dos russos. Os dois lados, neste momento, Clarissa, estão tentando garantir a maior vantagem possível, tanto os ucranianos atacando o território russo, como os russos usando mais e mais potentes e mais novas mísseis, como também ganhando território no terreno. Tudo porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assume no dia 20 de janeiro, disse que pretende e conseguiria resolver essa guerra, acabar com essa guerra em 24 horas, mas não explicou como. Então os dois lados estão tentando ter a posição mais forte possível para eventuais negociações ou eventuais novas disputas com a nova presidência dos Estados Unidos.